Quando o asteroide atingiu a região que hoje corresponde à Península de Yucatán, liberou em poucos segundos uma energia que superou em muito a de todas as bombas nucleares construídas pela humanidade. A rocha atravessou a atmosfera à velocidade hipersônica e, ao entrar em contato com o oceano raso e com rochas ricas em sulfatos e hidrocarbonetos, vaporizou a água, os sedimentos e parte da crosta. Nos primeiros instantes, uma onda de choque percorreu o continente, derrubou florestas, desencadeou terremotos e gerou tsunamis que viajaram milhares de quilômetros mar adentro. Enquanto isso, o céu se incendiou. Fragmentos incandescentes reentraram na atmosfera como uma chuva de meteoritos secundários e aqueceram o ar em amplas regiões do planeta. Em muitos lugares, a temperatura da superfície aumentou o suficiente para que as florestas começassem a arder quase ao mesmo tempo. O fogo não se iniciou como um foco isolado. Espalhou-se como uma rede de incêndios massivos que consumiram folhas, troncos, ninhos e solos orgânicos. Durante dias, talvez semanas, enormes extensões de terra arderam quase sem interrupção. Os animais que conseguiram sobreviver às primeiras horas do impacto encontraram um mundo em chamas. Os dinossauros que ainda permaneciam vivos tiveram de fugir de áreas que se transformavam em fornos abertos, e muitas espécies menores buscaram refúgio debaixo da terra, em tocas, cavernas ou fendas úmidas. Rios e lagos atuaram como últimas linhas de salvação. Ali, alguns répteis aquáticos, anfíbios e peixes resistiram enquanto o mundo terrestre se reduzia a fumaça e brasas. O ar tornou-se denso, irritante, carregado de cinzas. Respirar significou um esforço extra para organismos que já estavam no limite de suas forças. À medida que os incêndios consumiram a vegetação disponível, o céu começou a se transformar em algo ainda mais perigoso. A fuligem produzida pela combustão elevou-se para as camadas superiores da atmosfera, misturou-se com a poeira do impacto e com aerossóis de sulfato liberados pelas rochas vaporizadas. Essa mistura bloqueou grande parte da luz solar. O que antes fora um planeta luminoso, dominado por temperaturas amenas ou quentes, passou a ficar sob um manto cinzento. Os dias escureceram, as sombras se diluíram e o ciclo normal de luz e escuridão foi distorcido. Os modelos climáticos atuais mostram que essa nuvem estratosférica pode ter reduzido a quantidade de luz solar a níveis insuficientes para sustentar a fotossíntese em muitos ecossistemas. Durante meses e até anos em algumas regiões, as plantas não cresceram como antes, florestas inteiras não se regeneraram, pradarias murcharam e os solos ficaram cobertos por uma mistura de cinzas, poeira e restos orgânicos em decomposição. Para os grandes herbívoros, essa mudança significou uma sentença de morte. Eles necessitavam de enormes quantidades de alimento e o alimento desapareceu. Nos oceanos, a história foi semelhante. O fitoplâncton, que dependia diretamente da luz, sofreu uma queda abrupta. Com o colapso dessa base da cadeia alimentar, os organismos que dela se alimentavam começaram a se extinguir ou a reduzir drasticamente suas populações. Os grandes répteis marinhos, que já se encontravam sob pressão devido a mudanças anteriores no nível do mar e nos ecossistemas marinhos, enfrentaram agora um oceano empobrecido, menos produtivo e mais hostil. Muitas dessas formas gigantes não conseguiram sobreviver ao inverno que se seguiu ao impacto. Em terra, os dias frios e escuros sucederam-se um após o outro. Não se tratou de um inverno sazonal, mas de um fenômeno global que alterou completamente o clima. As temperaturas caíram, as estações se desajustaram e os padrões de chuva mudaram. Em algumas áreas, as precipitações ácidas, resultantes de compostos sulfurados e de nitrogênio reativo na atmosfera, deterioraram ainda mais os solos e afetaram as poucas plantas capazes de resistir. O que antes fora uma paisagem vibrante transformou-se em um cenário cinzento, dominado por troncos queimados, superfícies erodidas e poças turvas. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão prolongada, a vida não parou por completo. Muitos organismos pequenos, como insetos, minhocas e outros invertebrados, continuaram a se alimentar de restos vegetais e animais. Em tocas, raízes e troncos ocos, pequenos mamíferos aproveitaram seu tamanho reduzido e seu metabolismo relativamente flexível para sobreviver com dietas variadas, compostas por sementes, insetos e carniça.
Os crocodilianos e outros répteis semiaquáticos passaram longas horas imóveis em águas turvas, esperando que algum peixe, ave ou cadáver arrastado pela corrente se tornasse sua próxima refeição. Os registros fósseis atuais e os estudos geoquímicos indicam que esse período de sombra e resfriamento não foi permanente, mas durou tempo suficiente para reconfigurar profundamente todos os ecossistemas. Onde antes dominavam grandes corpos e cadeias tróficas baseadas na abundância vegetal, surgiram cenários nos quais a economia de energia, a capacidade de se esconder e a flexibilidade alimentar se transformaram em vantagens decisivas. A extinção em massa não eliminou apenas espécies, criou novas regras ecológicas. Em um prazo mais longo, os mesmos processos que haviam provocado a escuridão começaram a inverter seus efeitos. O dióxido de carbono emitido pelo vulcanismo maciço e pela combustão de florestas inteiras permaneceu na atmosfera por muito mais tempo do que a poeira e a fuligem. Uma vez que o véu opaco se dissipou, esse CO2 adicional contribuiu para um efeito estufa mais intenso. Assim, após o episódio frio inicial, o planeta iniciou um caminho gradual rumo a condições novamente quentes e até mais amenas em altas latitudes. Esse pano de fundo climático seria crucial para compreender por que, poucos milhões de anos depois, as florestas densas e as áreas úmidas do Paleoceno inicial ofereceram o cenário perfeito para a expansão dos crocodilianos, dois mamíferos e mais tarde dos primeiros primatas. Os sobreviventes da água doce. Por que alguns resistiram? Quando a poeira do impacto começou a se assentar e os incêndios se extinguiram, a Terra não apresentou um vazio absoluto, mas sim um padrão muito claro. Os ambientes de água doce concentravam boa parte dos sobreviventes, enquanto os grandes herbívoros terrestres desapareciam e os oceanos superficiais sofriam o colapso do fitoplâncton. Muitos rios, lagos e pântanos continuaram funcionando como refúgios biológicos. Não eram oásis prósperos, mas ofereciam algo fundamental em um mundo destruído: continuidade. Os lagos e rios armazenavam calor e amorteciam as mudanças bruscas de temperatura. Quando a atmosfera esfriou repentinamente por causa da poeira e da fuligem que bloquearam a radiação solar, a água liberou lentamente o calor acumulado. Para peixes, anfíbios e répteis aquáticos, esse efeito atuou como uma barreira contra os extremos climáticos. A água também protegia de outro inimigo silencioso: a radiação ultravioleta aumentada, produto de uma atmosfera alterada. Submersos ou semi-enterrados na lama, muitos organismos evitaram a exposição direta enquanto o céu permanecia instável. Além disso, os sistemas de água doce recebiam um fluxo constante de detritos: folhas caídas, troncos queimados, cadáveres de animais arrastados pela corrente. Mesmo que as florestas estivessem devastadas, o material orgânico continuava chegando na forma de restos. Bactérias, fungos e invertebrados decompunham essa matéria. Pequenos crustáceos, insetos aquáticos e peixes se alimentavam deles, mantendo assim uma cadeia trófica baseada mais na decomposição do que na nova produção vegetal. Nesse tipo de economia ecológica, a resistência não dependia de grandes florestas verdes, mas da capacidade de reciclar o que restava. Os crocodilianos se encaixaram de forma especialmente eficaz nesse cenário. Antes do impacto, eles já ocupavam rios, pântanos e costas tropicais. Depois, esses mesmos habitats se transformaram em trincheiras de sobrevivência. Esses animais suportavam longos períodos sem se alimentar. Reduziam seu metabolismo em águas frias ou turvas e se alimentavam de qualquer presa disponível: peixes, anfíbios, aves, carniça flutuante. Quando a abundância desapareceu, sua estratégia de vida lenta e sua capacidade de esperar fizeram a diferença. Não apenas sua fisiologia os favorecia, mas também seu comportamento. Os crocodilianos passavam grande parte do tempo imóveis, semi-submersos, expostos ao sol quando este voltava a aparecer entre a névoa de poeira, e retornavam à água quando o ambiente se tornava hostil. As fêmeas protegiam seus ninhos e filhotes,
um investimento parental que aumentava as probabilidades de que ao menos alguns juvenis alcançassem a maturidade mesmo em condições difíceis. Em um mundo em que muitas estratégias reprodutivas baseadas em grandes ninhadas com baixa sobrevivência fracassaram, esse cuidado adicional ofereceu uma vantagem. Junto a eles, outros répteis semiaquáticos também sobreviveram ao limite Cretáceo-Paleógeno. Os coristoderos, por exemplo, eram répteis alongados, com aspecto de lagartos semiaquáticos, que haviam vivido em rios e lagos desde o Jurássico. Muitas linhagens desapareceram, mas algumas continuaram no Paleoceno. Esses animais, semelhantes a pequenos gaviais ou lontras reptilianas, compartilhavam nichos com os crocodilianos em áreas de água doce, pescando e espreitando entre a vegetação ribeirinha. Sua sobrevivência reforçou a ideia de que os habitats aquáticos funcionaram como corredores de continuidade evolutiva. Os anfíbios, por sua vez, demonstraram outra forma de resistência. Rãs e salamandras, dependentes da água para se reproduzir e com peles permeáveis, pareciam vulneráveis às mudanças ambientais. No entanto, muitas espécies viviam em poças permanentes ou em rios que não secavam completamente. Seu ciclo de vida flexível, seu pequeno tamanho e sua capacidade de se enterrar na lama ou se refugiar sob pedras lhes permitiram atravessar os momentos mais sombrios. Ali, onde restava um fio de água e algum alimento, uma rã podia continuar a cantar ainda que aquele canto já não tivesse como pano de fundo o rugido distante de um tiranossauro. Os peixes também desempenharam um papel crucial. Em lagos profundos e rios caudalosos, as camadas inferiores da água permaneceram relativamente isoladas das piores mudanças atmosféricas. Algumas espécies se alimentavam de detritos que caíam da superfície. Outras caçavam invertebrados e pequenas presas deslocadas pelas correntes. Os ovos e larvas, protegidos entre plantas aquáticas ou enterrados em cascalho, mantiveram populações apesar das perdas. Quando o clima começou a se estabilizar e a luz retornou, muitos sistemas fluviais já contavam com comunidades de peixes prontas para se expandir. No meio dessa rede de sobreviventes aquáticos, os pequenos mamíferos encontraram refúgios complementares. Ainda não eram os grandes herbívoros ou predadores do Cenozoico posterior, mas criaturas do tamanho de ratos, musaranhos ou camundongos que construíam tocas perto das margens, se escondiam entre raízes e troncos caídos, ou se moviam sob a cobertura da vegetação ribeirinha. À noite, saíam em busca de insetos, ovos, pequenos invertebrados e restos de animais mortos. Durante o dia, permaneciam ocultos, reduzindo o risco de serem caçados por répteis ou aves necrófagas. As margens entre a água e a terra se transformaram em um dos cenários mais importantes desse novo mundo. Ali se misturavam os restos da floresta queimada, as correntes que arrastavam nutrientes e o surgimento gradual de novos brotos vegetais. Nessas bordas instáveis, crocodilianos, coristoderos, tartarugas, anfíbios, peixes, aves e mamíferos compartilharam um espaço estreito, competindo e se adaptando a cada pequena mudança da paisagem. A abundância já não dependia de grandes planícies cobertas por coníferas ou angiospermas maduras, mas da capacidade de aproveitar um tronco caído, um banco de areia ou uma poça profunda. Enquanto isso, os ambientes marinhos abertos demoravam mais a se recuperar. O colapso do fitoplâncton e de muitos invertebrados planctônicos provocou uma extinção em cascata, especialmente entre os animais que ocupavam os níveis superiores da cadeia alimentar. Em contraste, as bacias de água doce, menores e com ciclos de nutrientes fechados, conseguiram se reorganizar mais cedo. Essa diferença temporal ajudou para que as linhagens de água doce atuassem como reservatórios de diversidade, a partir dos quais alguns grupos puderam recolonizar outras regiões quando as condições melhoraram. À medida que o Daniano avançava, os rios e lagos começaram novamente a ser cercados por vegetação. Primeiro proliferaram as samambaias e plantas pioneiras que toleravam solos pobres e perturbados. Depois, arbustos e árvores jovens formaram florestas incipientes.
Os crocodilianos, que já haviam resistido aos piores anos de escuridão, aproveitaram essa recuperação para expandir sua presença. Algumas espécies se adaptaram a águas mais frias ou a latitudes mais altas do que hoje parecem possíveis, aproveitando um planeta que, após o resfriamento inicial, voltou a tender para condições quentes. O rebrote verde, o fern spike e a reconstrução do solo. Quando os incêndios se apagaram e o céu começou a clarear, as paisagens que antes haviam sido florestas densas ficaram transformadas em superfícies negras e nuas. Troncos carbonizados estendiam-se por colinas e planícies e camadas de cinza cobriam os solos antigos. Durante algum tempo, a chuva arrastou essa mistura cinzenta para rios e lagos, formando torrentes turvas que erodiram encostas e preencheram vales. O mundo vegetal que havia sustentado os grandes herbívoros já não existia. O que restava era um terreno instável, exposto e frágil. Nesse cenário devastado, os primeiros protagonistas do rebrote não foram grandes árvores, mas sim as samambaias. Seus esporos leves e resistentes haviam viajado por enormes distâncias antes do impacto e continuaram a fazê-lo depois. Muitos ficaram presos no solo, outros permaneceram no ar ou em fendas úmidas. Quando as condições melhoraram o suficiente, com um pouco mais de luz, alguma umidade estável e temperaturas menos extremas, esses esporos germinaram e formaram tapetes verdes sobre a cinza. Nos registros fósseis, esse fenômeno ficou marcado como um fern spike, um pico de abundância de esporos de samambaias nos sedimentos que ocorreu imediatamente após a extinção. As samambaias se espalharam como uma maré silenciosa. Broto após broto, cobriram clareiras imensas, cresceram nas margens de rios recém-carregados de sedimentos e se instalaram em encostas erodidas. Suas raízes finas e rizomas ajudaram a fixar o solo solto, reduziram a erosão e criaram a primeira camada de sombra sobre superfícies que antes estavam diretamente expostas ao sol e ao vento. Onde a cinza se misturou com restos orgânicos queimados, as samambaias aproveitaram os nutrientes liberados pelo fogo e os incorporaram a um novo ciclo biológico. Enquanto isso, no subsolo, fungos e bactérias começaram a reconstruir as redes invisíveis da vida. Os restos de troncos, raízes e folhas calcinadas se decompuseram lentamente. Os fungos penetraram na madeira queimada, formaram filamentos que se estenderam entre partículas de cinza e fragmentos de rocha, e transformaram a matéria morta em compostos que novas plantas podiam absorver. Minhocas, insetos do solo e outros pequenos invertebrados abriram galerias, misturaram camadas e aceleraram a formação de solos jovens. O planeta não apenas recuperou um manto verde, também refez do zero a pele fértil que sustenta quase todos os ecossistemas terrestres. Com o tempo, esses tapetes de samambaias deixaram de ser o único tipo de vegetação dominante. Em áreas onde a perturbação havia sido menor ou onde as raízes de árvores sobreviventes permaneceram vivas sob a terra, começaram a surgir arbustos e plântulas de angiospermas. Pequenas árvores de folhas largas brotaram de tocos queimados ou de sementes que haviam ficado protegidas no interior de frutos enterrados. No início, formaram manchas isoladas dentro dos campos de samambaias. Mais tarde, essas manchas cresceram, se uniram e deram origem a florestas jovens. Essas florestas não eram cópias exatas das que existiram no Cretáceo tardio. A extinção seletiva de muitas plantas, combinada com o desaparecimento de grandes herbívoros, mudou a composição das comunidades vegetais. Algumas espécies de coníferas se recuperaram, mas as árvores com flores, as angiospermas, ganharam terreno em muitos ambientes. Hoje se sabe que o Paleoceno inicial marcou um passo importante rumo às florestas dominadas por angiospermas, que caracterizam boa parte das selvas e florestas atuais. A estrutura do dossel, a densidade da sombra e a diversidade de formas das folhas começaram a se assemelhar mais ao mundo moderno do que à paisagem dos dinossauros. Nas áreas próximas à água, a reconstrução foi especialmente rápida. As margens de rios e lagos ofereciam umidade constante, solos ricos em sedimentos recém-depositados e maior proteção contra incêndios posteriores. Ali prosperaram plantas pioneiras de crescimento rápido, arbustos, gramíneas altas e árvores que toleravam solos instáveis.
Junto a elas, cresceram cavalinhas, juncos e outras plantas que se adaptaram bem a substratos saturados. Essas faixas verdes ao longo dos cursos d'água funcionaram como corredores biológicos que conectaram diferentes fragmentos de habitat. À medida que a vegetação se recuperou, a paisagem voltou a oferecer refúgios tridimensionais, sombras densas no solo, troncos ocos, galhos baixos, copas sobrepostas. Pequenos mamíferos utilizaram esse novo cenário para ampliar seus deslocamentos. Algumas espécies se moviam pela serapilheira, outras escalavam troncos finos e outras combinavam ambos os estilos. As aves encontraram galhos para nidificar, cavidades para esconder seus filhotes e fontes de alimento na forma de insetos que se multiplicaram junto com as folhas novas. A ressurreição do verde não foi apenas um fenômeno vegetal, marcou o retorno massivo de oportunidades ecológicas. O processo de reconstrução do solo continuou por dezenas de milhares de anos. Cada ciclo de crescimento e morte vegetal acumulou mais matéria orgânica. As raízes penetraram mais profundamente, quebraram rochas, criaram poros para a água e o ar. A chuva, que no início arrastou cinzas e sedimentos de maneira catastrófica, passou a infiltrar-se com mais suavidade em solos estruturados. Formaram-se horizontes diferenciados, camadas mais escuras ricas em humus, camadas intermediárias com mistura de minerais e matéria orgânica e camadas inferiores mais compactas. Essa arquitetura do solo permitiu que as florestas se tornassem mais estáveis e complexas. Enquanto as florestas se consolidavam em muitas regiões, outras áreas permaneceram como espaços abertos por mais tempo. Planícies expostas, terraços fluviais jovens e zonas submetidas a inundações periódicas mantiveram comunidades de plantas baixas, misturas de samambaias, gramíneas e arbustos. Essas paisagens abertas ofereceram nichos distintos dos da floresta fechada e, com o tempo, tornaram-se terrenos ideais para mamíferos corredores, herbívoros de porte médio e predadores rápidos. Embora durante o Daniano a maioria dos mamíferos ainda fosse pequena, a base vegetal que sustentaria expansões futuras já estava em formação. Da perspectiva atual, o Fern Spike e a posterior diversificação vegetal funcionam como uma espécie de assinatura geológica da resiliência da Terra. Cada vez que uma perturbação massiva devastou grandes áreas, plantas pioneiras como samambaias, gramíneas resistentes e arbustos de crescimento rápido ocuparam o vazio. Após a extinção KPG, esse padrão manifestou-se em escala planetária. As rochas do Daniano registram uma transição de camadas dominadas por esporos de samambaias e sinais de incêndios para sedimentos ricos em pólen de angiospermas e restos de florestas jovens. Esse rebrote verde também alterou o clima local e regional. À medida que as florestas cresceram, capturaram dióxido de carbono, moderaram as temperaturas na superfície e aumentaram a umidade do ar. As chuvas tornaram-se mais regulares em certas áreas, os ciclos da água e dos nutrientes se estabilizaram e a atmosfera recuperou parte de seu equilíbrio. Embora o efeito estufa global ainda fosse influenciado pelo dióxido de carbono vulcânico e por outros fatores, os novos ecossistemas vegetais começaram a atuar como amortecedores do clima. Para os crocodilianos, os coristodeiros, as tartarugas e os anfíbios que haviam resistido em rios e pântanos, a expansão da vegetação significou margens mais complexas, águas mais sombreadas e abundância crescente de presas. Para os mamíferos e as aves, implicou um aumento de frutos, sementes, insetos e pequenos invertebrados. Cada broto de samambaia que fixou um grão de cinza, cada raiz que abriu um canal para a água e cada árvore jovem que ergueu uma copa de folhas contribuiu passo a passo para construir o cenário em que se desenvolveria o mundo daniano. Um planeta que já não pertencia aos dinossauros, mas a uma nova geração de colonizadores. E esse mundo em reconstrução preparou o terreno para o capítulo seguinte, a configuração do clima, dos rios e das florestas jovens que definiram a terra do Daniano. O planeta daniense, clima, rios, florestas jovens e nichos vazios. Quando o Daniense começou, o planeta já havia deixado para trás a fase mais brutal de escuridão e frio. A poeira e a fuligem se dissiparam lentamente e a radiação solar voltou a atingir a superfície com maior intensidade. O clima, que havia despencado imediatamente após o impacto, iniciou uma recuperação lenta.
Em escala de milhões de anos, a Terra caminhou para um novo estado de efeito estufa quente, diferente do Cretáceo tardio, mas igualmente distante do que hoje se considera temperado. As temperaturas médias globais eram mais altas do que as atuais, e as diferenças entre o Equador e os polos eram menos extremas. Florestas e zonas úmidas se estendiam por latitudes onde hoje predominam paisagens frias ou áridas. Os registros fósseis e de sedimentos mostram que, desde as fases iniciais do Paleoceno, os ecossistemas de latitudes médias e altas puderam sustentar faunas que hoje associamos quase exclusivamente aos trópicos. Entre eles, grupos de crocodilianos ocupavam regiões que agora pareceriam demasiado frias para eles, evidência de um planeta mais uniformemente quente. Os continentes já se encontravam em plena deriva rumo às posições modernas. A América do Norte e a Eurásia haviam se separado o suficiente para que o Atlântico Norte se abrisse. A América do Sul permanecia isolada. A África avançava lentamente para o norte. A Índia aproximava-se da Ásia. Essa configuração gerou mares epicontinentais, plataformas costeiras amplas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas em crescimento. Os rios que nasciam nessas novas elevações transportavam enormes quantidades de sedimentos para planícies e deltas, construindo paisagens dinâmicas de planícies de inundação. Essas planícies, com solos jovens e camadas alternadas de areia, limo e argila, ofereceram o cenário ideal para florestas em expansão, extensas zonas úmidas e uma enorme variedade de nichos. O clima do Daniense não foi estático. Houve oscilações, períodos de maior umidade e outros um pouco mais secos, mas de forma geral prevaleceu uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono e um efeito estufa mais forte do que o atual. As precipitações eram abundantes em muitas regiões, os ciclos hidrológicos eram intensos e a erosão remodelava rapidamente as paisagens. Os rios serpenteavam, mudavam de curso, abriam meandros e cortavam antigos leitos para criar outros novos. Cada vez que um rio abandonava um curso, deixava para trás lagoas, braços mortos e pequenas depressões que se enchiam de água estagnada. Habitats perfeitos para anfíbios, insetos, peixes pequenos e répteis aquáticos. Ao longo dessas redes fluviais, as florestas jovens que surgiram após o Fern Spike ocupavam as planícies e encostas. O dossel ainda não alcançava a altura imponente das florestas maduras posteriores, mas já oferecia vários níveis de vegetação. No subbosque cresciam samambaias, arbustos e plantas herbáceas. Acima erguiam-se troncos de angiospermas de rápido crescimento. Nas camadas superiores, galhos entrelaçados começavam a formar tetos de sombra contínua. Em alguns lugares persistiam coníferas integradas em comunidades mistas. O resultado era um mosaico vegetal onde a luz se filtrava em manchas, os solos misturavam folhas, galhos caídos e cinzas antigas, e a umidade se mantinha alta durante grande parte do ano. Esse mosaico de florestas e rios gerou uma enorme variedade de microhabitats. Em clareiras abertas por deslizamentos ou pela queda de árvores mortas, prosperavam plantas pioneiras, polinizadores e pequenos herbívoros. Em áreas mais fechadas e sombreadas, fungos, insetos do solo e detritívoros mantinham em funcionamento a reciclagem de matéria orgânica. As margens dos rios ofereciam troncos caídos, raízes expostas e bancos de areia onde crocodilianos, tartarugas e anfíbios se aqueciam ao sol. Em lagoas sombreadas, girinos, peixes pequenos e invertebrados aquáticos formavam redes alimentares de alta produtividade local. Do ponto de vista ecológico, o mundo continuava cheio de lacunas. O desaparecimento dos grandes dinossauros havia deixado vagas posições-chave nas cadeias tróficas. Enormes herbívoros de pescoço longo, manadas de ornitópodes, grandes terópodes predadores. Esses nichos não foram preenchidos imediatamente. Durante o Daniense, muitas comunidades apresentavam redes tróficas mais simples e com menor biomassa nos níveis superiores. Predadores de grande porte eram escassos. A maioria dos vertebrados terrestres continuava de pequeno ou médio porte. Nesse contexto, os crocodilianos consolidaram-se como alguns dos principais grandes predadores de água doce e zonas costeiras. Sua presença em rios, lagoas e deltas colocava-os em uma posição estratégica. Qualquer animal que se aproximasse da água para beber, atravessar ou buscar alimento ficava exposto ao risco de ataque.
Algumas formas marinhas ou quase marinhas, como os dinosaurídeos, sobreviveram à extinção e ocuparam ambientes costeiros e estuarinos, onde caçavam peixes e outros vertebrados. Os registros fósseis de gêneros como o Hipossauros mostram como esses répteis atravessaram o limite KPG e persistiram em sedimentos do Paleoceno inicial. Mas o Daniense não foi apenas a época dos répteis aquáticos. No subbosque e entre as raízes das árvores, os mamíferos começaram a experimentar formas de vida que, alguns milhões de anos depois, iriam explodir em radiações espetaculares. Hoje sabe-se que, já no Paleoceno inicial, a diversidade de mamíferos começou a aumentar. Surgiram linhagens com dentes mais especializados para triturar plantas, outras com dentições afiadas para carnívoros e muitas intermediárias, onívoras oportunistas capazes de explorar quase qualquer recurso. A maioria desses mamíferos era pequena, mas isso não os tornava coadjuvantes. Seu tamanho reduzido permitia que se escondessem em tocas, troncos ocos e cavidades entre raízes. Alguns se deslocavam principalmente pelo solo da floresta, farejando entre a serrapilheira. Outros escalavam galhos baixos, explorando uma dimensão vertical recém-disponível. As florestas jovens, com troncos mais finos e estruturas menos maciças, ofereciam um ambiente ideal para esses primeiros experimentos de vida semi-arbórea. Nesse ambiente, mais tarde, surgiriam linhagens que se pareceriam cada vez mais com os primeiros primatas. As aves, por sua vez, ocupavam o céu e muitas camadas da floresta. Algumas espécies especializaram-se na predação de insetos em voo, outras alimentavam-se de frutos e sementes, outras atuavam como carniceiras, deslocando-se entre cadáveres abandonados por predadores ou por eventos climáticos extremos. Na ausência de pterossauros e de grandes dinossauros terópodes, as aves tiveram maior margem para diversificação em formas e estilos de vida. O Daniense também apresentou contrastes regionais. Em regiões próximas ao Equador, as florestas eram mais densas e persistentes, com ciclos de chuva intensos e poucas interrupções devido ao frio. Em latitudes médias, as mudanças sazonais eram mais perceptíveis, mas as temperaturas ainda eram suficientemente amenas para manter florestas e zonas úmidas durante quase todo o ano. Mesmo perto dos antigos círculos polares, os sedimentos indicam a presença de vegetação arbórea e faunas adaptadas a longos períodos de luz e escuridão, mas não a invernos congelantes como os atuais. No conjunto, o planeta daniense foi um mundo de recuperação e possibilidades. Os incêndios já haviam se extinguido, as cinzas começavam a se integrar aos solos férteis e a atmosfera estabilizava-se em um novo equilíbrio quente. Os rios, ao reconfigurar continuamente seus cursos, criaram e destruíram habitats em ritmo acelerado, favorecendo dispersão e especiação local. As florestas jovens ofereceram refúgios, fontes de alimento e estruturas tridimensionais que estimulavam novas estratégias de locomoção, alimentação e reprodução. Os donos dos rios, crocodilianos, seus parentes e sua expansão. Quando as florestas jovens do Daniense se consolidaram ao redor de rios, lagoas e pântanos, os grandes predadores do Novo Mundo já não eram dinossauros nem répteis marinhos gigantes, mas crocodilianos. Em um planeta onde a maioria dos grandes carnívoros terrestres havia se extinguido, esses répteis semiaquáticos ocuparam um lugar central no topo de muitas cadeias tróficas. Sua história não começava ali, mas o Daniense lhes ofereceu o melhor cenário. Muito antes do impacto, os crocodilianos já habitavam rios tropicais, deltas e costas quentes. Quando o asteroide caiu e o mundo escureceu, muitas linhagens desapareceram junto com os dinossauros, mas vários grupos conseguiram atravessar o limite. Nos primeiros milhões de anos do Paleoceno, esses sobreviventes se dividiram e se diversificaram. Em diferentes continentes, fósseis de mandíbulas, vértebras e placas dérmicas começaram a registrar formas novas, adaptadas a diferentes tipos de água e presas. Não se tratou de uma explosão súbita, mas de uma expansão progressiva, guiada por rios que mudavam de curso e por florestas que ainda estavam em reconstrução. Nos rios largos das planícies aluviais, crocodilianos de focinho largo se estabeleceram como caçadores oportunistas. Esses animais se escondiam em águas turvas, quase imóveis, com apenas os olhos e as narinas à mostra.
Quando um peixe, uma tartaruga, um anfíbio grande ou um mamífero sedento se aproximava da margem, o ataque se desencadeava em uma fração de segundo. Um golpe de cauda, uma investida de baixo, uma mordida que capturava a presa e a arrastava para o fundo ou a sacudia até quebrar ossos e músculos. A técnica não mudou muito desde então. A estratégia observada hoje em crocodilos e jacarés surgiu muito antes e durante o Daniense já predominava. Outras linhagens desenvolveram focinhos mais longos e estreitos, adequados para capturar peixes ágeis. Em águas profundas ou em canais tranquilos, esses crocodilianos piscívoros espreitavam cardumes e se lançavam com movimentos rápidos da cabeça. A forma do crânio, leve e alongada, permitia cortes limpos na água, reduzia a resistência e aumentava a precisão da mordida. Em estuários e zonas costeiras, alguns parentes marinhos ou quase marinhos aproveitaram a mistura de água doce e salgada para caçar presas que se deslocavam entre ambos os ambientes. Também existiram formas mais próximas da vida terrestre. Em certos depósitos do Paleoceno, ossos de crocodilianos e de seus parentes mostram patas mais longas e crânios robustos, com focinhos altos e dentes afiados, adaptados para rasgar carne. Esses animais possivelmente patrulhavam as margens ou se aventuravam na floresta próxima, caçando mamíferos e outros vertebrados longe da água. Embora muitas dessas linhagens atingissem seu auge em épocas um pouco posteriores, suas raízes mergulharam nos ecossistemas que o Daniense começou a moldar. A distribuição geográfica dos crocodilianos refletia o clima quente e relativamente uniforme do período. À medida que o planeta se recuperou do resfriamento inicial e a atmosfera reteve mais calor, grandes áreas de latitudes médias ofereceram condições amenas durante todo o ano. Rios em regiões que hoje são temperadas abrigaram faunas de crocodilianos que, atualmente, só se associariam a cinturões tropicais. Em deltas e planícies costeiras do que hoje é África, América do Sul, América do Norte e Europa, esses répteis se multiplicaram e se tornaram símbolos dos novos pântanos do início do Cenozoico. Seu sucesso apoiou-se em várias vantagens biológicas. Primeiro, seu metabolismo lento permitiu sobreviver em ambientes onde a comida nem sempre era abundante. Um crocodiliano podia passar longos períodos sem se alimentar, reduzindo sua atividade e gastando menos energia. Em um mundo onde os ecossistemas ainda se reorganizavam e os recursos flutuavam, essa capacidade se mostrou crucial. Segundo, sua dieta foi extremamente flexível. Peixes, anfíbios, tartarugas, aves, pequenos mamíferos, carniça, até mesmo grandes invertebrados. Quase qualquer coisa que caísse na água ou se aproximasse demais da margem poderia se tornar alimento. A reprodução também contribuiu para sua permanência. As fêmeas construíam ninhos com vegetação, terra e restos de plantas, geralmente em áreas elevadas próximas à água, e enterravam seus ovos ali. O calor produzido pela decomposição do material vegetal ajudava na incubação. Muitas mães permaneciam perto do ninho, defendiam a postura de predadores e, quando os filhotes emergiam, os guiavam até a água ou até mesmo os transportavam na boca. Esse cuidado parental aumentava as chances de sobrevivência das novas gerações, algo especialmente importante em um período em que os ecossistemas ainda eram instáveis e as variações climáticas podiam arruinar uma temporada inteira. A presença de crocodilianos modificou a dinâmica dos ecossistemas fluviais. Como grandes predadores, controlavam populações de peixes, anfíbios e outros vertebrados aquáticos. Quando uma presa se tornava excessivamente abundante, a pressão da caça a mantinha sob controle. Ao mesmo tempo, cadáveres de animais que morriam por causas naturais e eram consumidos parcial ou totalmente pelos crocodilianos forneciam nutrientes ao sistema. Restos ósseos, fragmentos de carne e excrementos enriqueciam o fundo dos rios e lagoas, alimentavam comunidades de invertebrados e contribuíam para a reciclagem da matéria orgânica. Nas margens, os caminhos que abriam ao se arrastarem, os refúgios que escavavam e os bancos que erodiam com seu peso criavam micro-habitats para outras espécies. Pequenos mamíferos usavam fendas e tocas abandonadas, anfíbios e répteis menores encontravam abrigo em cavidades formadas por raízes e lama revolvida.
De maneira indireta, esses grandes predadores funcionavam como engenheiros do ecossistema, alterando o relevo e criando oportunidades para outros organismos. Para os mamíferos que começavam a se diversificar, a presença de crocodilianos impunha limites e desafios. Qualquer espécie que tentasse viver perto da água enfrentava o risco de se tornar presa. Alguns mamíferos permaneceram no interior da floresta, longe das margens. Outros aprenderam a atravessar rios por áreas mais rasas ou em momentos do dia em que a atividade dos crocodilianos diminuía. A seleção natural favoreceu indivíduos mais cautelosos, mais rápidos ou com comportamentos noturnos que evitavam encontros diretos com esses predadores. No entanto, a relação não foi apenas de ameaça. Em muitos casos, os restos de animais caçados por crocodilianos ofereciam alimento a mamíferos necrófagos, aves e outros vertebrados. As margens dos rios tornaram-se locais de risco, mas também de abundância. Para uma criatura pequena, farejar ao redor de um crocodiliano adormecido podia significar a diferença entre passar fome ou ter acesso a um banquete de restos. Mamíferos, de sombras pequenas a arquitetos do Novo Mundo. Durante quase todo o Cretácico tardio, a maioria dos mamíferos vivia em segundo plano. Eram pequenos, muitas vezes noturnos, e ocupavam nichos estreitos, insetívoros, onívoros discretos, alguns escaladores, outros escavadores. Enquanto os grandes dinossauros dominavam o dia e os espaços abertos, esses animais mamíferos permaneciam em tocas, galhos baixos e cantos escuros da floresta. Sua diversidade real já era significativa, mas a maior parte de seus experimentos evolutivos era limitada pela presença de gigantes que controlavam a maior parte da biomassa. Quando o impacto ocorreu e a extinção em massa se espalhou pelo planeta, essa relação de forças mudou radicalmente. Em questão de centenas de milhares de anos, os mamíferos deixaram de ser apenas secundários e começaram a se diversificar com uma rapidez surpreendente. Os registros fósseis mostram que, durante o Paleoceno, o número de espécies e a variedade de formas aumentaram significativamente com uma explosão de novos corpos, dentições e estilos de vida. Reconstruções atuais indicam que, após a crise inicial, a riqueza de espécies de mamíferos se multiplicou, em parte porque os nichos deixados pelos dinossauros ficaram vazios e, em parte, porque os mamíferos já possuíam uma preparação evolutiva prévia. Muitas linhagens já haviam começado a diversificar-se antes do limite KPG, embora sem poder expandir-se totalmente. O colapso dos grandes répteis abriu a porta para uma liberação ecológica, e os mamíferos aproveitaram essa oportunidade. Durante o Daniano, a maioria continuou sendo pequena. A cena típica de uma floresta do Paleoceno inicial ainda não mostrava grandes ungulados nem predadores gigantes, mas uma rede de criaturas do tamanho de ratos, ratos domésticos, esquilos ou gatos pequenos. Muitos tinham corpos alongados, patas ágeis e caudas preenseis ou pelo menos flexíveis. Na penumbra do subbosque, esses mamíferos farejavam entre a folhagem, subiam em troncos jovens, saltavam entre raízes e escondiam-se em tocas e cavidades de árvores. Entre eles estavam os multituberculados, um grupo de mamíferos com dentes cheios de cúspides que lembravam roedores, embora não fossem. Esses animais sobreviveram ao impacto e entraram no Paleoceno com uma diversidade notável. Algumas espécies viviam em tocas, outras se movimentavam pelas árvores como esquilos e outras saltavam como pequenos roedores corredores. Sua dentição lhes permitia triturar sementes, frutos e vegetação dura, tornando-os herbívoros e onívoros muito versáteis nas florestas do Paleoceno. Ao mesmo tempo, os mamíferos placentários, ancestrais distantes da maioria das espécies atuais, começaram a experimentar novas formas. Hoje sabe-se que no Paleoceno surgiram ou se consolidaram vários grupos que mais tarde dariam origem às ordens modernas, verdadeiros insetívoros, parentes primitivos de carnívoros e, sobretudo, os chamados ungulados arcaicos, tradicionalmente conhecidos como condylarthros. Estes últimos ainda não eram cavalos, vacas ou porcos, mas já apresentavam dentições e membros adaptados para caminhar e alimentar-se de plantas macias, folhas e frutos. Em depósitos da América do Norte e do Sul, restos desses ungulados primitivos aparecem precisamente em sedimentos do Paleoceno, incluindo o intervalo Daniano e o seguinte.
Enquanto algumas linhagens se inclinavam para dietas herbívoras, outras se especializaram em carnívoros. Pequenos predadores com dentes pontiagudos e crânios alongados caçavam insetos, lagartos, anfíbios e outros mamíferos. Suas pegadas fossilizadas aparecem principalmente em molares com cúspides afiadas e em adaptações do esqueleto para movimentos rápidos. Em um mundo onde os crocodilianos dominavam a água e as margens, esses mamíferos carnívoros encontraram seu espaço principalmente no chão da floresta e entre os galhos, perseguindo presas pequenas que escapavam do perigo dos rios. Muitos mamíferos danianos eram onívoros oportunistas. Misturavam insetos, frutos, sementes e carniça em sua dieta. Essa flexibilidade alimentar mostrou-se extremamente útil em ecossistemas ainda instáveis, onde as colheitas de frutos podiam variar muito de um ano para outro e onde os brotos da vegetação se alternavam com períodos de estresse climático. Indivíduos capazes de mudar de recurso conforme a disponibilidade sobreviveram melhor e deixaram mais descendentes, impulsionando uma evolução rápida para dentições versáteis e comportamentos exploratórios. Em termos reprodutivos, muitos mamíferos pequenos responderam com estratégias de alta rotatividade, ninhadas numerosas, ciclos de vida curtos, crescimento rápido. Quando um ecossistema estava em reconstrução, essa dinâmica permitia que as populações se recuperassem rapidamente após secas, inundações ou incêndios locais. Embora a evidência direta de comportamento seja limitada, os padrões observados em seus descendentes e na estrutura dos depósitos sugerem ciclos reprodutivos intensos em várias linhagens, especialmente entre os insetívoros e multituberculados. As relações ecológicas também mudaram. Na ausência de dinossauros herbívoros massivos, os mamíferos começaram a ocupar gradualmente os degraus intermediários das redes tróficas. No início, muitos se concentravam nas camadas baixas da floresta e no subbosque, mas logo algumas linhagens experimentaram a vida intermediária, não apenas no chão, nem apenas nas árvores, mas combinando ambas as dimensões. Essa tendência à tridimensionalidade foi crucial, pois preparou o terreno para o surgimento de formas mais especializadas, como os mamíferos claramente arborícolas do Paleoceno Médio e Tardio. Entre eles estavam os plesiadapiformes, protagonistas do próximo capítulo e candidatos históricos a parentes primitivos dos primatas. Os mamíferos também começaram a assumir papéis que hoje são reconhecidos como fundamentais para os ecossistemas: dispersores de sementes, controladores de populações de insetos, engenheiros do solo. Ao consumir frutos e defecar sementes longe da planta-mãe, contribuíram para expandir florestas jovens. Ao escavar tocas, aeraram o solo e facilitaram a infiltração da água. Ao alimentar-se de grandes quantidades de insetos, limitaram potenciais pragas sobre a vegetação em recuperação. Embora essas funções tenham sido entendidas muito mais tarde, o daniano já as testava na forma de pequenos corpos peludos correndo entre folhas úmidas. Com o passar do tempo, a combinação de clima quente, florestas em expansão e nichos vazios impulsionou uma verdadeira radiação adaptativa. Os mamíferos não apenas se multiplicaram em número de espécies, também exploraram novas formas corporais, desde corredores estilizados até escaladores robustos e planadores iniciais em períodos posteriores. A trajetória que levaria a cavalos, rinocerontes, morcegos, baleias e primatas começou nesse cenário de vertebrados pequenos que, passo a passo, foram ocupando cada canto disponível do Paleoceno. Vida nas árvores, plesiadapiformes e o amanhecer da linhagem dos primatas. Quando as florestas do Daniano terminaram de fechar seu dossel em muitas regiões, a terra deixou de ser apenas uma paisagem de rios, samambaias e troncos queimados. Tornou-se um mundo vertical. Os galhos, antes apenas refúgios ocasionais, passaram a formar uma rede contínua de troncos, lianas e copas sobrepostas. Ali, nessa terceira dimensão da floresta, começou discretamente uma das histórias mais influentes do Cenozoico, a dos mamíferos que fizeram das árvores seu lar e que, com o tempo, deram origem à linhagem dos primatas. Nos primeiros milhões de anos após a extinção, pequenos mamíferos insetívoros e onívoros escalaram troncos jovens, movimentaram-se por galhos grossos e usaram cavidades na casca como refúgios. Muitos ainda se pareciam com musaraños, esquilos primitivos ou tupaias modernas.
Tinham focinhos alongados, olhos laterais e caudas peludas. No entanto, algumas linhagens começaram a mostrar mudanças sutis nos dentes, tornozelos e mãos. Essas mudanças anunciavam a transição para formas cada vez mais parecidas com primatas. Entre os protagonistas desse amanhecer encontrou-se Purgatórios, um pequeno mamífero do tamanho de um rato, cujos restos apareceram em sedimentos do Paleoceno mais cedo, apenas algumas centenas de milhares de anos após o limite KPG. Durante décadas foi conhecido apenas por dentes e fragmentos de mandíbula, mas estudos recentes dos ossos do tornozelo mostraram que suas articulações permitiam movimentos típicos de animais que escalavam e se deslocavam por galhos. Purgatórios movimentava-se em um mundo onde os dinossauros já não dominavam, e seu estilo de vida nas árvores o tornou um dos candidatos mais antigos ao título de protoprimata. Esses mamíferos primitivos faziam parte de um grupo mais amplo conhecido como Plesiadapiformes, um grupo de mamíferos do Paleoceno e Eoceno que muitos pesquisadores hoje consideram parentes próximos ou até membros muito basais do tronco dos primatas. A discussão exata sobre sua posição continua, mas sua anatomia ofereceu pistas claras. Dentições adaptadas a dietas mistas de frutas, sementes e insetos, caudas longas que provavelmente ajudavam no equilíbrio, e em formas mais tardias, mãos e pés com capacidade de preensão muito maior do que a de outros mamíferos de sua época. No Daniano, a floresta ainda não se parecia com uma selva tropical moderna, mas já apresentava várias camadas de vegetação e uma diversidade crescente de plantas com flores. Frutos pequenos, sementes carnudas e insetos associados às flores ofereciam uma fonte concentrada de alimento nas copas. Para um mamífero pequeno, subir nas árvores significava acesso a recursos menos explorados e, ao mesmo tempo, uma forma de evitar muitos predadores terrestres, incluindo crocodilianos, que espreitavam em rios e pântanos. A árvore tornou-se supermercado e refúgio ao mesmo tempo. À medida que o Paleoceno avançava, algumas linhas de Plesiadapiformes especializaram-se ainda mais na vida arbórea. No registro fóssil, especialmente no final do Paleoceno, surgiram formas como Carpolestes simpsoni, um pequeno mamífero que já mostrava uma característica-chave. Um dedo grande do pé opositor com unha em vez de garra, capaz de agarrar firmemente galhos finos. Ao mesmo tempo, suas mãos mantinham garras, sugerindo uma transição gradual para o conjunto de características típicas dos primatas posteriores. Embora o Carpolestes tenha vivido um pouco depois do Daniano, sua existência indica o caminho que já se estava preparando naquelas florestas primordiais. Esses animais ainda não tinham todas as características dos primatas modernos. Seus olhos não estavam totalmente voltados para a frente. O cérebro ainda não atingia o volume relativo de um macaco ou de um lêmure, e seus tornozelos não eram tão especializados para saltos longos. Mas a preensão precisa de galhos, a dieta baseada em frutas e insetos e o uso sistemático do dossel já faziam parte do seu modo de vida. Estudos de esqueletos de Plesiadapiformes mostram uma diversidade surpreendente de posturas e movimentos. Alguns se deslocavam lentamente por galhos grandes, outros escalavam com agilidade e outros possivelmente corriam e saltavam entre troncos. A relação entre esses mamíferos arborícolas e as plantas com flores foi profunda. À medida que as florestas se tornavam mais densas e ricas em angiospermas, aumentavam as oportunidades para animais capazes de localizar frutos maduros, mastigar polpa e dispersar sementes. Propôs-se que a coevolução entre primatas primitivos e plantas frutíferas poderia ter começado já no Paleoceno. Os mamíferos alimentavam-se de frutos e, ao mover-se de árvore em árvore, depositavam sementes em novos locais, ajudando as florestas a se expandirem e diversificarem. Em troca, as plantas que produziam frutos mais visíveis, aromáticos ou acessíveis, eram favorecidas por esses dispersores. No dia a dia, a vida nas árvores não era simples. Os galhos ofereciam alimento, mas também exigiam equilíbrio e coordenação. Uma queda do dossel podia ser mortal. Os indivíduos que desenvolveram tornozelos mais móveis, dedos mais flexíveis e melhor capacidade de preensão tiveram mais chances de sobreviver, mover-se sem cair e alcançar os recursos a tempo. Geração após geração, essas vantagens anatômicas se acumularam.
O que começou como um mamífero insetívoro escalador transformou-se lentamente em um animal para o qual a floresta tridimensional era o habitat natural. Enquanto isso, o restante do mundo continuava a mudar. Os crocodilianos continuaram a dominar os rios. Os ungulados arcaicos exploraram clareiras da floresta e áreas mais abertas. Pequenos carnívoros mamíferos espreitavam entre a vegetação, mas nas copas, os plesiadapiformes e outros euarcontes primitivos ocuparam um nicho relativamente protegido, onde a competição direta com esses grupos era menor. Essa certa autonomia vertical permitiu que seguissem seu próprio caminho evolutivo. Do ponto de vista atual, o Daniano é visto como o prólogo dessa história. As florestas que surgiram após a extinção forneceram a estrutura básica. O clima quente e úmido manteve a produtividade necessária. Os pequenos mamíferos contribuíram com experimentação constante de novos modos de vida. Dessa combinação surgiu a possibilidade de uma linhagem que, milhões de anos depois, incluiria lêmures, macacos, grandes símios e, finalmente, humanos. Do Paleoceno ao Eoceno, aquecimentos, migrações e novas regras. À medida que o Daniano ficou para trás e o Paleoceno avançou, o planeta não voltou ao estado anterior à extinção, mas continuou a mudar. Os milhões de anos que se seguiram ao impacto levaram a Terra a um mundo ainda mais quente, mais úmido e biologicamente mais dinâmico. O planeta em reconstrução do Paleoceno inicial transformou-se em um cenário complexo, onde mamíferos, aves e répteis aquáticos já competiam, migravam e se adaptavam sob um clima cada vez mais extremo em direção ao calor. Durante o Paleoceno médio e tardio, o dióxido de carbono que havia permanecido na atmosfera, somado a novas emissões vulcânicas e aos feedbacks do próprio sistema climático, manteve um forte efeito estufa. Os polos conservaram calotas de gelo muito reduzidas ou inexistentes, e os mares quentes banharam amplas plataformas continentais. As temperaturas médias que após a extinção haviam caído voltaram a subir e, em muitas regiões, superaram até mesmo as do Cretáceo tardio. Nesse cenário, preparou-se um dos episódios de aquecimento mais intensos da era Cenozoica, o máximo térmico Paleoceno-Eoceno, que ocorreria cerca de 56 milhões de anos atrás. Antes desse pico, o próprio Paleoceno já mostrava sua transição. As florestas que o Daniano havia erguido como estruturas jovens tornaram-se mais densas e diversas. Em latitudes altas, onde hoje predominam coníferas e tundra, cresceram florestas mistas e pântanos arborizados. Em bacias interiores, rios largos serpenteavam entre selvas úmidas e planícies cobertas de vegetação exuberante. Crocodilianos, tartarugas e outros répteis de climas quentes habitaram regiões que hoje pareceriam frias demais para eles, prova de que o planeta inteiro funcionava sob outras regras térmicas. Em terra firme, os mamíferos deram um salto qualitativo. O que no Daniano eram corpos pequenos e discretos começou a se transformar em faunas com espécies cada vez maiores e especializadas. Os ungulados arcaicos aumentaram de tamanho, desenvolveram membros mais adaptados para andar e correr e dentições melhor preparadas para processar folhas, brotos e frutos. Em alguns continentes, apareceram mamíferos que já rivalizavam com os antigos dinossauros herbívoros médios em massa corporal, embora ainda não alcançassem os gigantes do Mesozoico. Paralelamente, surgiram predadores mamíferos mais poderosos. Grupos como os creodontes, parentes distantes dos carnívoros modernos, evoluíram para formas com crânios robustos, presas longas e corpos preparados para perseguir e abater presas grandes. Sobre o solo da floresta, em clareiras e margens de rios, esses caçadores ocuparam o papel que outrora haviam tido os terópodes, mas com estratégias diferentes. Mais perseguições em grupo, mais uso do olfato, mais dependência da agilidade do que da massa pura. Os mamíferos arborícolas continuaram sua própria história, plesiadapiformes cada vez mais especializados, e depois os primeiros primatas verdadeiros do início do Eoceno aproveitaram as florestas densas para desenvolver toda uma gama de movimentos e dietas. Alguns desenvolveram saltos mais longos entre galhos, outros reforçaram a apreensão com dedos e unhas, e muitos aumentaram sua dependência de frutos, flores e pequenos invertebrados. No topo das árvores, a radiação evolutiva seguia seu curso, quase independentemente do que acontecia no solo.
Enquanto isso, o mapa dos continentes facilitou algo que, em tempos de dinossauros, era diferente. Grandes migrações de mamíferos através de pontes terrestres em latitudes altas. O clima quente permitiu que florestas e habitats favoráveis se estendessem por regiões que ligavam a América do Norte à Eurásia, seja pelo norte do Atlântico ou pela Beríngia. Esses corredores vegetados ofereceram rotas pelas quais grupos de mamíferos puderam atravessar de um continente a outro. Linhagens que evoluíram em uma área apareceram milhões de anos depois em outra, trazendo consigo novas combinações de características. Quando o Paleoceno chegou ao fim e começou o Eoceno, o sistema climático se desestabilizou ainda mais. Algum mecanismo disparou o máximo térmico Paleoceno-Eoceno. As temperaturas globais aumentaram vários graus em um intervalo geologicamente curto. Os oceanos aqueceram, tornaram-se mais ácidos, e as faunas marinhas responderam com mudanças na distribuição de espécies e na composição das comunidades. Em terra, as florestas tropicais expandiram-se para latitudes temperadas, e mamíferos adaptados ao calor e à umidade invadiram regiões que antes haviam sido mais frias. Esse episódio de aquecimento acelerou ainda mais as migrações e radiações adaptativas. Em poucos milhões de anos, novas famílias de mamíferos se dispersaram pela Eurásia, América do Norte e outras massas continentais. Algumas linhagens de primatas, por exemplo, apareceram quase simultaneamente em diferentes regiões do hemisfério norte, sugerindo que se moveram rapidamente por corredores florestais antes que o clima mudasse novamente. O mesmo aconteceu com certos grupos de ungulados e carnívoros primitivos. As novas regras ecológicas do início do Eoceno já se afastaram completamente do mundo mesozoico. Em terra, os dinossauros eram apenas fósseis. Os gigantes dominantes agora eram mamíferos herbívoros, com predadores mamíferos e aves de rapina nos níveis superiores. As aves também ocuparam nichos que haviam pertencido aos pterossauros, incluindo formas grandes e não voadoras que atuaram como superpredadores em alguns ecossistemas. Em rios e pântanos, os crocodilianos mantiveram seu papel como caçadores principais, mas coexistiram com mamíferos cada vez mais confiantes para se aproximar da água, alguns já adaptados à natação e à vida semiaquática. Nos mares, a mudança se manifestou de outra forma. À medida que o clima aqueceu e os ecossistemas costeiros se tornaram mais produtivos, certos mamíferos terrestres com aparência de ungulados começaram a explorar com mais frequência a linha costeira, os pântanos salobros e as águas rasas. Procuravam plantas aquáticas, crustáceos, moluscos e peixes pequenos. No início, nadavam apenas o suficiente para se alimentar, mas geração após geração algumas linhagens evoluíram membros mais adaptados ao impulso na água, caudas mais robustas e corpos mais alongados. Para o mar, o caminho que levou aos cetáceos. Quando o Paleoceno avançou e o Eoceno começou, as costas de muitos continentes deixaram de ser apenas linhas de transição entre floresta e oceano. Elas se tornaram zonas de oportunidade. Baías quentes, estuários carregados de sedimentos e mares rasos cercavam grandes plataformas continentais. Ali, a mistura de águas doces e salgadas concentrou nutrientes, cardumes de peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas. Nesse ambiente, certos mamíferos terrestres começaram a olhar para o mar não apenas como um limite, mas como uma fonte de alimento. Em terra firme, os ungulados arcaicos já haviam se diversificado. Muitos deles tinham patas relativamente longas, corpos médios e dentição adaptada a folhas, brotos e frutos. No entanto, algumas linhagens mostraram outra tendência. Começaram a explorar zonas úmidas, pântanos e margens lamacentas. Esses animais caminhavam entre raízes de manguezais primitivos, chafurdavam em águas rasas e se alimentavam de vegetação macia que crescia em solos saturados. Do ponto de vista comportamental, o próximo passo, entrar um pouco mais na água para alcançar mais comida, foi pequeno. Hoje se sabe que os ancestrais dos cetáceos pertenciam a um grupo de mamíferos artiodáctilos, parentes distantes dos atuais hipopótamos e outros ungulados de casco fendido. Esses animais tinham corpos robustos, patas que sustentavam seu peso em terra, mas que também lhes permitiam se mover com destreza em fundos macios. Começaram como mamíferos que se aproximavam da água apenas para beber ou se refrescar.
e terminaram utilizando as margens como zonas regulares de alimentação. Geração após geração, alguns indivíduos passaram mais tempo dentro da água do que fora dela. As vantagens desse comportamento eram claras. Nos estuários e baías quentes, a competição com outros mamíferos terrestres era menor. Os grandes dinossauros já não existiam e os crocodilianos, embora perigosos, concentravam-se em rios e zonas específicas. Um mamífero suficientemente grande, capaz de nadar com alguma habilidade, podia aproveitar cardumes de peixes e crustáceos com menos concorrência. Além disso, a água oferecia um refúgio parcial contra predadores terrestres. Bastava se afastar alguns metros para dificultar a caça de carnívoros não adaptados à natação. Essa mudança comportamental começou a se refletir na anatomia. Os primeiros mamíferos semi-aquáticos desenvolveram patas traseiras mais fortes para se impulsionar na água, caudas mais musculosas e corpos mais alongados e flexíveis. Quando se mergulhavam, moviam as extremidades traseiras para cima e para baixo, combinando um estilo de locomoção que ainda lembrava o de um ungulado, com os primeiros indícios de uma natação mais eficiente. Em terra, continuavam a caminhar, embora talvez de forma menos elegante que seus parentes plenamente terrestres. Na água, no entanto, ganhavam vantagem. Com o tempo, algumas dessas linhagens deram origem a formas como o Paquicetus, que viveu já no início do Eoceno. Esse animal ainda tinha a aparência de mamífero terrestre, com patas firmes e corpo apoiado no solo, mas seu crânio apresentava traços do ouvido interno que indicavam adaptações para a audição em ambientes aquáticos. Paquicetus provavelmente caçava em margens e águas muito rasas, alternando passos lentos sobre sedimentos com mergulhos curtos em busca de peixes e outros organismos. Era, em essência, um mamífero que dividia sua vida entre a terra e a beira da água. Em etapas posteriores, outros descendentes dessas linhagens, como o Ambulocetus, levaram a transição mais adiante. Esses animais, que já pertenciam plenamente ao Eoceno, pareciam uma mistura de crocodilo e mamífero. Patas robustas, tronco longo, cauda poderosa e focinho alongado. Caminhavam em terra com dificuldade, mas nadavam com força, impulsionando-se principalmente com as patas traseiras e ondulando o corpo. Ambulocetus poderia ter se lançado na água a partir das margens para emboscar presas, de maneira não muito diferente da forma como os crocodilianos modernos atacam animais que se aproximam para beber. Embora esses nomes próprios correspondam a períodos um pouco posteriores ao Daniano, sua história não pode ser compreendida sem o mundo que o Paleoceno construiu. As costas quentes, a abundância de alimentos em águas rasas e a ausência de répteis marinhos gigantes como os mosassauros, extintos na extinção, criaram um oceano cheio de nichos vazios. Onde antes nadavam répteis predadores, agora restavam apenas peixes grandes, tubarões e algumas raias. Para um mamífero disposto a mudar seu modo de vida, o mar ofereceu espaço de sobra. A transição não foi uniforme nem linear. Muitos mamíferos que experimentaram a água provavelmente fracassaram e se extinguiram. Outros ficaram presos em formas intermediárias demais, sem adaptações suficientes nem para o mar nem para a terra. Mas algumas linhagens seguiram em frente. Suas patas se transformaram gradualmente em nadadeiras. Seus corpos tornaram-se mais hidrodinâmicos e sua coluna vertebral adquiriu flexibilidade que lhes permitiu nadar por ondulações verticais da cauda. O crânio também mudou. As narinas deslocaram-se para a parte superior do focinho, rumo à posição dorsal que hoje possuem os espiráculos das baleias e golfinhos. A audição adaptou-se à água. Os ossos do ouvido médio modificaram-se para transmitir melhor as vibrações aquáticas. O crânio desenvolveu estruturas que isolavam o som e permitiam localizar presas por ecos e sinais sutis. Na penumbra de águas turvas, ver deixou de ser suficiente. Ouvir com precisão tornou-se uma ferramenta vital. As mudanças que em Paquicetus mal começavam consolidaram-se em formas posteriores, até construir o sofisticado sistema auditivo dos cetáceos modernos. Paralelamente, a reprodução acompanhou a transição. Os primeiros cetáceos basais ainda davam à luz em terra firme ou em águas muito rasas, onde podiam sustentar seus filhotes com a ajuda do fundo.
No entanto, à medida que os corpos se tornaram mais aquáticos e as patas se transformaram em nadadeiras, retornar à terra tornou-se cada vez mais difícil. Chegou um momento em que dar à luz na água foi a única opção viável. Os filhotes nasceram já adaptados a nadar desde o primeiro instante, respiraram ar na superfície e permaneceram próximos às mães, alimentando-se de leite rico em gordura. Esse vínculo materno típico dos mamíferos manteve-se mesmo enquanto todo o resto mudava. Ao final desse processo, o oceano abrigou algo que o Mesozoico não conheceu. Mamíferos plenamente marinhos, capazes de percorrer grandes distâncias, mergulhar em profundidade, comunicar-se por meio de sons complexos e explorar recursos que vão do plâncton microscópico a grandes peixes. As baleias filtradoras e os odontocetos caçadores surgiriam mais tarde, em etapas avançadas do Eoceno e Oligoceno, mas suas raízes mergulharam nesses mamíferos ungulados que, em um mundo moldado pela extinção dos dinossauros, decidiram seguir um caminho diferente. Assim, a história que começou com pequenos mamíferos escondidos nas sombras do Cretáceo terminou levando alguns de seus descendentes de volta ao mar. O Daniano havia testemunhado como os crocodilianos se tornaram senhores dos rios e como as florestas jovens ofereciam refúgio aos primeiros primatas. Com a passagem do Paleoceno para o Eoceno, uma parte dessa mesma linhagem de mamíferos abandonou a segurança da floresta e aventurou-se na imensidão oceânica, inaugurando uma nova forma de domínio, a dos gigantes do mar, herdeiros distantes de criaturas terrestres que, após a queda dos dinossauros, encontraram nas ondas seu futuro definitivo.